Então, continuamos com o Marcelo da Costa Pinto Neves, mestre, doutor, pós-doutor, e com um papo agradabilíssimo, né? Como vocês estão acompanhando. Pois bem, a gente estava falando dos símbolos nacionais. O Brasil, de alguma maneira, ainda parece ser um país onde se é forte com o fraco e fraco com o forte. Isso vem mudando? Será que esses símbolos nacionais, sermos conhecidos como o país do futebol, do carnaval, nada contra o futebol e o carnaval, mas sermos conhecidos com essas características mais soltas, será que isso é possível mudar? Penso que sim, porque vejam bem, não é negativo ter o carnaval, o futebol, é um lado positivo de nossa cultura, uma certa leveza. Eu acho que a tolerância também é positiva, você ser flexível com o outro, não vejo esses problemas como relevantes. Eu acho que, porém, tem certas compreensões a partir do europeu sobre nosso mundo que, às vezes, gostamos de, em certos setores, divulgar que essa questão da leniência, da falta de disposição para o trabalho, isso é uma interpretação falsa do Brasil, porque o trabalhador brasileiro trabalha muito e trabalha mais do que o europeu. É uma pessoa, você vai para a cana-de-açúcar, esses trabalhadores, eles são às vezes explorados e trabalham com afinco, com dedicação. Então a maioria do povo é trabalhadora, está disposta a lutar. Então certas práticas da elite que realmente atua com os benefícios públicos, com os benefícios diversos, há realmente uma prática em nossas elites de leniência, de falta de respeito à lei, de desconsideração do trabalho, mas isso é uma construção muito mais a partir de grupos privilegiados. O brasileiro mais simples é um homem disposto ao esforço. Às vezes ele é contaminado por essa influência das elites, porque eles observam os nossos grupos dominantes com essas práticas totalmente de utilizar as máquinas em seu benefício sem se dedicar ao país. Então, às vezes, pode haver uma certa contaminação. Mas penso que há uma disposição do brasileiro para o trabalho. E essa simbologia, assim, esses símbolos, alguns são positivos, outros são, de certa maneira, deformadores do nosso modo de ser. Então, na Europa, eu dei aula em Frankfurt como professor substituto, interino de cátedra, e quando eu comecei minhas aulas, eu disse, olha, aqui eu vou dar aula, eu gosto de futebol, de samba, de carnaval, mas eu entendo disso, não é? Todo mundo ria, porque quando eles viam um brasileiro ia dar aula sobre filosofia do direito. Eu me lembro que eu dava um curso uma vez sobre a teoria de Habermas, aí eu encontrei o Habermas, ele já estava aposentado, é o único que está dando na faculdade, um brasileiro vem dar esse semestre, eu vi que no programa só você vai dar um curso sobre minha obra. E eu disse, mas eu faço umas críticas. Ele falou, não é melhor ter crítica, mas ter curso, né? Mas ele dizendo, na faculdade que ele tinha saído, só tinha um brasileiro que vinha. Mas isso eu quero dizer que a cultura é internacional hoje, é uma troca, você não tem que estar submisso, quer dizer, então a desconfiança que nós não temos capacidade intelectual, no passado era muito maior. Quando eu estava em 87 no Brasil, hoje eles já conhecem mais, por isso que eu digo, modifica-se, com o tempo os brasileiros estão se afirmando mais, de certa maneira, com todo defeito, tem mais pesquisadores na área jurídica, na área das diversas áreas. Naquela época tinha um professor ou outro que estudava por si mesmo, mas não havia grupo de PIBIC, não havia pós-graduação com pesquisa. Quer dizer, hoje nós temos isso, então nós temos melhorado, e por isso que eu acho que não pode ter uma visão estática do país. E essas simbologias negativas, quando o país vai se afirmando, seus cidadãos vão se modificando com o tempo, isso pode ser superado, e isso que é uma distorção ideológica, no meu entender, quanto à leniência, à preguiça, isso pode ser superado. Mas é interessante que no Brasil tem entre o Sul e o Norte. Que é o Nordeste, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu estudei com um colega do Rio Grande do Sul, ele disse, mas você está aqui, eu fiz, como é que você... Rapaz, a gente tem uma tradição muito forte de estudo, você não sabe o que foi a Faculdade de Direito. Eles não conheciam essa realidade porque eles já tinham um preconceito que aqui as pessoas seriam
lenientes. Isso não tem nenhum fundamento, nenhuma base na realidade, mas se desenvolve e tradicionalmente, é claro, tem setores que se locupletam sem o trabalho, nós observamos no Pernambuco, é claro, nós tínhamos um setor de usineiros que era o mais forte do país até a década de 60. Gerações de filhos só queriam viajar, passear, e não deu continuidade. Alagoas tem uma produção maior, mas não é uma questão de uma tradição de um tipo aristocrático que desapareceu e as pessoas não compreenderam que a economia estava mais dinâmica. Então um estado pequeno como Alagoas passou a produzir mais açúcar do que Pernambuco. São Paulo hoje em dia produz muito, nem se compara. Então o que eu quero dizer é que isso tem muito mais com as práticas de grupos sociais privilegiados e não propriamente com o povo em geral. Trabalhando com isso. Uma pessoa tem um comportamento no Brasil, que seja de um grupo privilegiado no Brasil. 8, 9 horas depois, 10 horas depois, está em Paris. Se aqui no Brasil ela abre a janela do carro e joga um palito de picolé, a mesma pessoa, 10 horas depois, não irá fazer isso em Paris. Então, qual é a diferença? Note bem, a gente pode falar em educação, mas a educação é a mesma. Ela só simplesmente fez uma viagem de 10 horas. O que é que faz com que o brasileiro veja no Brasil, de uma determinada classe social, muitas vezes, mais elevada, com formação cultural, veja no Brasil um depósito de lixo, onde pode fazer tudo. Abre a janela do carro e joga o palito de picolé. E quando esse mesmo brasileiro sai do Brasil e chega em Londres, chega em Paris, chega em Lisboa, chega em Barcelona, não faz isso. Aí eu acho que tem um elemento, por exemplo, o problema de higiene, tem uma parte educacional, uma pessoa mais simples, eu compreendo, porque não foi para a escola, não foi para nada. Na elite é uma certa forma de desleixo fundado no que eu posso fazer o que quero, não vai ocorrer nada. Então ele não se constrange, não há nenhum modelo, por exemplo, de um policial da cidade, urbano, tomar uma medida contra ele sabe disso. Eu vi na Avenida Santos, lá na Alameda Santos, em São Paulo, um carro que ia na frente, eu com táxi, na minha frente ia um carro que era um carro alemão importado, eu me esqueço agora o nome, concorre com Mercedes, um desses grandes carros, e eu vi assim a pessoa pegar um sorvete quase inteiro, porque ela não gostou, jogar na rua, assim, a roupa estava limpinha. Então eu disse, mas rapaz, isso aí, eu falei com o motorista, é esse pessoal mesmo que faz isso. Ele disse, o motorista é revoltado, mas essa prática que vai para Paris é porque aquele é o contra o forte, o poder público é fraco, a sociedade é fraca. Contra o fraco é forte. Então, quando ele vai para Paris, ele sabe que lá ele não é forte assim diante da repreensão social e da possibilidade até de uma repreensão policial, no caso desse, de um policial de posturas urbanas, alguma coisa desse tipo. Então, lá ele sente o constrangimento, e o constrangimento não é só da sociedade, é do Estado funcionando regularmente, com posturas públicas rigorosas, que impede, por exemplo, o brasileiro, quando vai para fora, a questão de estacionamento, que aqui ele teria muito mais de estacionar ilegalmente, ele fica muito preocupado, porque ele sabe que a consequência ali é imediata. Não tem, não vai haver impunidade, seu carro vai embora e vai ser carregado. Então, nesse sentido, se modifica a postura, porque há uma estrutura social em que a força da atuação dos agentes públicos é muito forte. Então, quando os agentes públicos eles são muito pouco dedicados a cumprir as posturas urbanas, a lei e tudo isso, é claro que se expande. Por exemplo, uma área privilegiada de Brasília é ocupada ilegalmente por pessoas de nossa classe social, de classe média alta e classe rica. Então essas pessoas ocuparam lá porque o poder público nunca tomou. Agora estão tentando tomar alguma providência, mas isso é invasão, que é o único país do mundo onde invasão é feita por rico. Invasão, quer dizer, invasão de área pública. Então isso mostra fragilidade. Enquanto você vê uma retirada de invasão de gente simples, muitas vezes batendo nas pessoas, até com autorização judicial, de uma forma truculenta,
esses invasores estão lá e nunca houve nenhuma medida consequente, entendeu? Então é nesse sentido que nós não temos uma unidade. Aquela coisa que você falou é muito interessante. Fraco com forte, forte com fraco. O professor Antônio Espanha, falando do meu trabalho sobre integração, o Antônio Espanha disse assim, são nanicos e gigantes, quer dizer, na estrutura social, essa situação tem um dano em si mesmo, entendeu, que é prejudicial. A Constituição como um álibi. Eu te pergunto o seguinte, você poderia desenvolver melhor o que é isso, a Constituição no Brasil funcionando como um álibi? Veja bem, em 88, quando foi elaborada a Constituição, foram admitidas todas as normas de proteção, as melhores que nós tínhamos para o índio, para o pobre, para o trabalhador, para a família, para os grupos sociais diversos, a mulher, tudo. Isso se colocou de uma forma que eu não estou criticando o texto, o que eu digo é que os grupos que estavam de base de sustentação na Constituinte, principalmente o Centrão, tinha vários grupos que não concordavam com aquilo. Claro. Como é que eu vou aprovar uma Constituição e totalmente se eu tenho vários aspectos que eu sou contra, principalmente das conquistas sociais? O que é que ocorre? Se aprova porque, depois do regime militar, os grupos que estavam no poder precisavam dar uma resposta que fosse bem aceita pela sociedade como um avanço e como um país democrático. E para fora do país, para ter recursos internacionais, a mostrar que o Brasil é um símbolo de democracia. Eu falei isso como um tipo de constitucionalização simbólica, o aspecto político da própria afirmação do texto constitucional, a aprovação do texto em si mesmo é mais relevante do que a sua concretização, a sua aplicação, realização. Então, o álibi é isso, eu fiz, então eu não sou responsável pela situação social do país. O responsável é o próprio brasileiro que é desleixado, que é uma pessoa inferior. Então eu, que sou do poder, eu dou ao país algo perfeito e vocês não sabem aplicar, vocês não têm condições. Então essa forma de álibi não é uma forma consciente, é uma forma de autoilusão de que eu posso elaborar o texto que quiser e isso cria uma legitimidade social pelo próprio texto ter sido elaborado. O problema é que isso não implica um jogo de soma zero. Às vezes o texto diz, o Müller, se referindo à minha obra, Friedrich Müller, diz assim, que às vezes o texto reage. E o que ocorre? Muitas conquistas sociais começaram a serem aplicadas em determinado momento, e já aqueles setores que aprovaram queriam retirar tudo da Constituição. Quando eles perceberam, no momento que eles perceberam que poderia reverberar, ter efeito prático, eles começaram a se articular para fazer uma reforma e tirar todos os elementos sociais da Constituição, os básicos, aqueles que eles achavam que prejudicavam os setores empresariais. Então você veja que o álibi é isso, é você aprovar para não ter uma responsabilização pelo que ocorre na realidade, dizendo eu fiz a Constituição que combate tudo isso. Mas tem um problema na Constituição álibi, que aqueles que elaboraram, a grande maioria que aprovou, ele não está identificado com aqueles valores, mas ele procura afirmar que está identificado. Então, a Constituição, na semana passada, fez 27 anos. Não é uma Constituição tão antiga assim, mas já tem cerca de 100 emendas, considerando as emendas constitucionais de revisão. Eu acredito que mesmo aquela pessoa que trabalha no dia a dia com o direito constitucional, o professor, o pesquisador, ele não sabe quantos artigos tem a nossa Constituição, porque muitas dessas emendas possuem disposições transitórias. Então, você conhece algum país que tem uma Constituição onde mesmo os mais estudiosos não sabem afirmar quantos artigos tem? Eu não conheço nada. É como do Brasil, o número de emendas, eu não conheço outro país em outra parte. Às vezes ocorreram uma situação de muita mutação constitucional de fato, em face de transformações de golpes aí ocorreram, mas nunca chegaria a isso, que é uma Constituição de 10 em 10 anos, mas não é uma situação de mensalmente nós termos um nível anual de várias emendas. Então, essas emendas também são fundadas numa crença
que no fetichismo do texto, e é o lado simbólico, o próprio conservador Oliveira Viana, ele apontava para isso, que nós temos o fetiche do texto constitucional como algo que vai resolver a realidade. Então aquilo que estava no modelo do Constituinte permanece hoje, toda vez ser um problema que poderia ser resolvido no plano administrativo, às vezes infralegal, parte para uma emenda. Vejam bem, questão de melhora da pobreza. Eu li ontem que o Brasil reduziu o nível de miséria em 64%. Ontem eu vi no Diário de Pernambuco, eu li. Isso não foi fundado em nada constitucional, foi um plano do Poder Executivo. Está entendendo? Então, às vezes, os elementos precisam muito mais no plano mais concreto do dia a dia, mas você define uma reforma política, uma reforma tributária, que às vezes, de novo, quando é aprovada, surgem novos questionamentos. Então, eu penso que no plano infraconstitucional, legal e administrativo, nós poderíamos fazer muita coisa que às vezes se perde numa resposta por emenda, que parece que você protela o problema para o futuro, você cria um adiamento, porque a emenda ainda vai ter que ser regulada e tudo isso. E no caso brasileiro, a questão da emenda, ela, por exemplo, eu vejo muito, e respeito, mas eu já debati com grandes cientistas políticos, e todo mundo fala reforma política, tudo bem, a reforma política como reforma constitucional. Será se, em termos de práticas concretas, a reforma política no plano constitucional é tão importante como se você fizesse algumas transformações no plano legal e orientação mais rigorosa nas práticas que ocorrem na política e formas regulatórias mais fortes, entendeu? Então, isso não se faz. Aí eu concordo que, realmente, a disposição não é tanto de transformação da estrutura de poder, mesmo decisões que são consideradas super relevantes às vezes, que é uma transformação constitucional sem mutação de texto, que é o caso da decisão sobre as campanhas por empresários. Eu vejo que há uma certa ilusão, vi um ministro agora, uma pessoa dizendo, lá não um ministro, um político que defendeu, que até eu conheço bem, uma pessoa dizendo, agora nós vamos ter a campanha sem privilegiar os poderosos. Quer dizer, uma inocência, porque a questão básica do Brasil não é propriamente esse financiamento empresarial. Não estou dizendo que eu estou contra a decisão do Supremo, mas eu digo que isso não vai impedir, só por isso, que haja o Caixa 2 de empresa. Então isso não é uma questão. O problema é como você vai, muito mais na prática, ter mecanismos de controle, de investigação, de apuração funcionando com mais regularidade. E na França se usa muito o patrimônio da pessoa. Eles vão na casa e entram. Assim, um filme que até na hora que o fiscal do tributo estava chegando, a pessoa estava tomando vinho, tem escondido todos os quadros que ele tinha. E aí ele chama assim, pega ali um azeite para colocar no vinho, porque se o fiscal experimentasse o vinho, esse vinho, pela sua renda, você não pode ter esse vinho em casa. Sim. Então não há nenhuma, bastava se fosse investigar o patrimônio de muitos desses, você já teria uma facilidade de ter uma exclusão ampla de setores da política. Então é muito grave, você veja, mais da metade dos membros do Congresso estão com processos criminais em andamento em alguma instância, seja porque é crime eleitoral, seja por crime no Supremo. Então, numa situação dessa, o momento é muito mais de você criar mecanismos administrativos e judiciais de controle e impregnar e definir limites a essas práticas, entendeu? Do que propriamente a reforma política. Eu não entendi ainda em que medida a reforma política pode resolver o problema da impunidade dos políticos, entendeu? Eu não vejo como seja um problema de reforma política. Aí eu faço as seguintes provocações, Marcelo. Hierarquia não é efetividade. Então, quando se diz que a Constituição é a norma maior, hierarquicamente superior, isso pode ser visto com algum cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal é quem vai definir o que é a Constituição. Então, aquela ideia de que a Constituição é que vai ser observada pelo Supremo Tribunal Federal, ela também merece um contraponto, porque afinal de contas é o Supremo Tribunal Federal que vai definir o que é a Constituição. E isso fica, digamos assim, mais agudo no momento em que nós temos uma Constituição
imprecisa, porque nós não sabemos nem quantos artigos essa Constituição possui. Isso me vai para a seguinte colocação processual. Ora, nós acreditamos que mudando a Constituição é possível mudar a realidade. Mudando o Código de Processo é possível mudar a realidade. Eu proponho um outro raciocínio. Na minha perspectiva, o Poder Judiciário ele trabalha com processo e com gente. E gente é mais importante do que processo. Então, começarmos a estudar os critérios de escolha dos sujeitos processuais, quer seja no Poder Judiciário, quer seja no Ministério Público e todos os mais, advogados, defensores públicos, é fundamental. E nós minoramos isso. Vamos começar a trabalhar um pouquinho com isso. O Supremo Tribunal, ele se diz federal, mas ele não tem uma representação federal. Praticamente todo ele, nesse momento, vem do Sul e do Sudeste. E no Mato Grosso, um juiz, um ministro do Supremo. O que você pensaria disso? O Supremo Tribunal Federal, ele poderia começar a retomar um pouco do seu passado, ou seja, ter ministros também da região Nordeste, da região Norte. Isso poderia ser representativo. Então, duas questões que eu te coloco. Os critérios de escolha poderiam ser mais estudados pela universidade e talvez nós estejamos mudando muito o processo e esquecendo dos sujeitos processuais. Esse é um ponto. E o outro ponto, hierarquia não é efetividade. Essa ansiedade que o brasileiro tem de mudar a Constituição, achando que com isso vai mudar o mundo, é uma ansiedade adolescente. Fala um pouco sobre isso. Eu concordo. Eu vou primeiro para a parte da efetividade e hierarquia. Eu concordo com você plenamente que a hierarquia não é linear, como se pensa. Parece que se eu escrevo o texto, o juiz vai aplicar aquele texto de uma forma única, que como se tivesse univocidade. Mas tem um autor americano que trabalhou mais na área da matemática, com Golda, Escher e Bach, que é sobre um matemático, um artista e o músico Bach, quando ele começa a mostrar que as hierarquias são intrincadas, são tangled hierarchies, quer dizer, entrelaçadas. Você nunca tem aquela teoria definitiva do tipo de Bertrand Russell, que tem uma metalinguagem ou uma linguagem objeto. Ao mesmo tempo que a Constituição, a metalinguagem, fala sobre a sentença que o juiz da corte vai dar, porque ela está prevendo, a decisão da Corte Constitucional vai interpretar a Constituição. Então é um processo que ele é vinculado à Constituição, mas ele diz o que é a Constituição. Então esse processo é um processo circular. Então, você acreditar que modificando o texto constitucional vai resolver em si mesmo é problema. Às vezes pode ajudar em alguns casos, evidentemente, isso não é. Mas é a ansiedade, esse desespero de transformar texto em si mesmo que é problemático. E eu tive muita simpatia quando você falou a questão do sujeito processual. As escolhas são escolhas no Brasil muito ainda vinculadas a particularismo de grupos. E às vezes as pessoas, tanto do ponto de vista intelectual e também moral, elas são preteridas. São preteridas em nome de pessoas que estão a serviço de particularismos, de interesses de grupo. Então, eu ouço às vezes falar, tal senador é quem controla a nomeação para o STJ. Senador tal da República, ele é muito poderoso, mas aquela pessoa fica com um vínculo de dependência muito grande, porque aquilo é uma pessoa que ele cobra. De gratidão, né? É de gratidão. Então, a forma como são escolhidos no Brasil, e eu acho que não os meus colegas da OAB vão ficar meio chateados. A OAB não soube aproveitar a sua oportunidade histórica nas escolhas. As escolhas estão sendo muito ligadas à pressão de grupos de interesse e não no processo independente de uma discussão sobre o caráter e a capacidade jurídica de você saber os antecedentes, a prática que a pessoa teve. Você pode ser um ótimo advogado às vezes, mas teve uma prática muito discutível socialmente e há muita informação nesses casos, mas ali, para a próxima eleição da OAB, eu preciso do apoio daquele grupo, então o Ministério Público também muitas vezes entra nessa. Então, mesmo com essa abertura, eu não vi que houve avanço. Portanto, eu acho que teria que se pensar novas formas, aí eu concordo com você, isso seria de escolha.
Quer dizer, porque esse modelo de escolha, ele é altamente prejudicial para aqueles que teriam condições de exercer melhor. Quanto ao Supremo, por exemplo, eu penso que o Senado não realiza a sua função histórica. As escolhas muitas vezes são desastrosas, porque são fundadas em boa relação do presidente com um determinado membro de sua assessoria, e as pessoas não estão com a capacidade nem intelectual nem moral de estar no Supremo Tribunal Federal em certos casos. Então a gente teria que pensar como poderíamos trabalhar a escolha desses membros de uma forma em que formas de controle social e de controle, não na escolha, mas no controle, que pudesse haver formas de veto, entendeu? Veto de instâncias determinadas, o voto secreto no Supremo, na OAB, que pudesse vetar certas escolhas, porque isso, de certa maneira, criaria um controle social mais abarcante, entendeu? Então, no próximo bloco e último bloco, nós vamos falar sobre o transconstitucionalismo, mas também vamos dar sequência a isto, colocando um pouco da seguinte provocação: minha culpa. As universidades, por exemplo, nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça está escolhendo as listas para ministros, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em Pernambuco, eu não vejo nenhuma movimentação da universidade para discutir um fato tão importante, porque o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal muito importante, assim como o Supremo Tribunal Federal. Mas eu não percebo nenhuma mobilização da universidade para discutir, debater, não é nem falar contra alguém, não é isso, mas falar sobre o assunto. O assunto passa em naubes. Então, eu vou continuar conversando sobre isso com o Marcelo. Será que a universidade ela não estabeleceu um hiato, uma distância da prática grande demais, que ela precisa começar a repensar? Próximo bloco.